A Web Rádio Ramá tem o privilégio de apresentar para você o programa O Servo. Preste atenção, bons momentos de edificação, palavra pastoral e oração. A comunidade Ramá em comunhão com você. A comunidade Ramá em Petrópolis, através deste programa. Abra o coração, preste atenção. Deus vai falar com você. Paz do Senhor, queridos irmãos, estamos aqui para mais um programa O Servo, dessa vez um pouquinho diferente. Nós estaremos aqui transmitindo o estudo sobre namoro, noivado, casamento, que tem sido feito pelo irmão Dida e a irmã Fabiana. Então, que você possa ser abençoado, edificado com esse conteúdo que o Senhor tem nos abençoado e nos acrescentado aqui. Aproveite esse programa, que Deus te abençoe. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez, mais uma segunda-feira, com o nosso estudo sobre o tema conduta cristã. Hoje falando ainda sobre casamento. Você pode nos assistir no nosso canal do YouTube, Comunidade Ramá Petrópolis. Lá no YouTube é só acessar e compartilhe lá o nosso vídeo, para que outros tenham também acesso. Quando você compartilha, alguém que nem nos conhece, mas de repente é seu amigo, vê o seu compartilhar e pode também acessar. E de repente pode salvar um casamento. Esse é o nosso desejo, que o casamento dure até que a morte os separe. Esse é o desejo do nosso coração para o nosso casamento e o desejo do nosso coração para o seu casamento também. Para todos os que estão se casando. Quando eu participo de algum casamento, eu sempre oro a Deus para que seja confirmada aquela decisão de até que a morte os separe. Normalmente a gente fala isso, no casamento, e esse é o meu desejo. Eu sempre oro para que isso aconteça. Amém, irmã Fabiana? Estou eu aqui, o Dida, da Comunidade Ramá Petrópolis, e a minha esposa Fabiana, sempre bela, me acompanhando, só qualidade. Amém, boa noite, paz do Senhor. Mais um dia aqui de estudo, né? Que o Senhor possa falar conosco, nos acertar, nos edificar naquilo que Ele quer e acertando, né, o nosso casamento, o nosso relacionamento. E é muito bom falar de família, mais uma noite aqui, o privilégio é todo nosso, né? É verdade, privilégio todo nosso. E hoje nós começaremos com um assunto chamado cortesia. Cortesia é a qualidade de ser cortês, de ser educado no tratamento com as pessoas, amoroso no tratamento para com as pessoas. Então começa aqui o nosso tópico 5 desse assunto, dizendo assim: seja cortês. A cortesia é uma qualidade que deve estar sempre presente na família, não só no casamento, mas na família. Em todo o âmbito familiar, nós devemos nos utilizar da cortesia, de falar carinhosamente, amigavelmente e educadamente para com as pessoas, seja pai, mãe, irmão, irmã, esposa, filho, filha, neto, seja quem for. E até mesmo no nosso tratamento para com as pessoas de fora, nós devemos ter essa qualidade de ser cortês. Todos nós devemos mostrar cortesia para com as pessoas. Não importa a familiaridade que você tenha com alguém. O Paulo ele nos diz que o amor ele não se conduz inconvenientemente. Lá em 1 Coríntios 13, 5. Aliás, 1 Coríntios capítulo 13 é considerado pelos teólogos o capítulo do amor. Ali fala tudo sobre o amor. Paciente, é benigno, não se exaspera, não suspeita mal, não procura os seus próprios interesses. O versículo 5 ele fala isso, né? Não se conduz inconvenientemente.
Muitas vezes, os problemas familiares são causados por pequenas coisas. A pessoa é sempre menos graciosa quando está em casa. Pensam que, desde que os de casa são mais íntimos, podem ser menos atenciosos e menos graciosos, o que é totalmente errado. Totalmente errado. Pois, nesse caso, é mostrado uma certa hipocrisia. Não importa quão íntimas sejam as pessoas, a cortesia deve ser mantida. E isso se aplica muito ao cônjuge, porque estamos falando sobre o casamento. Às vezes nós somos muito cortês com as pessoas de fora. Às vezes a gente é muito carinhoso com as pessoas de fora, muito paciente com as pessoas de fora. E às vezes em casa, com a esposa ou com o marido, a gente não tem tanta cortesia assim, tanto desejo de ser carinhoso assim. Porque a verdade é que é uma decisão. Não é por irritação que a gente trata a pessoa sem cortesia. Às vezes estamos irritados com o patrão e a gente trata o patrão com cortesia. Às vezes a gente está irritado com um policial que parou a gente no meio de um trânsito e a gente querendo ir embora, cansado, está aborrecido, mas a gente trata com a maior cortesia. A gente decide ser cortês com quem a gente quer. Então, a gente pode decidir também ser muito cortês, totalmente cortês, todas as vezes com a esposa ou com o marido, que você terá muito mais lucro se for cortês em casa do que na rua. Porque na rua você passa pouco tempo com as pessoas da rua. Mas com o seu cônjuge, você passa a maior parte do tempo. Seu cônjuge é um com você, as pessoas da rua não são. Não que eu não deva ser cortês com as pessoas da rua, pelo contrário, devo ser sim, mas muito mais com os de casa, com os familiares e, em especial, com o cônjuge. Em palavras, em especial, aprenda a dizer muito obrigado, ou me desculpe, palavras delicadas, tais como posso, ou por favor, elas devem ser usadas frequentemente para com o cônjuge. A gente precisa se policiar nisso. Eu preciso me policiar e você também. Porque às vezes a gente pede um favor, mas como se fosse uma obrigação. A gente pede um favor, mas não por favor. Então, nós deveríamos aprender mais isso. Agir assim vai economizar muito estresse dentro de casa, vai construir um ambiente mais carinhoso, mais cortês, até para você mesmo que está se utilizando disso. Gentileza gera gentileza. A gente vê isso em muitos dizeres aí, em muitos lugares. Gentileza gera gentileza. E também interessante isso aí, em outro aspecto também, não sei se as irmãs, eu tinha uma dificuldade, às vezes também a gente só quer dar as coisas boas para as pessoas, né? Eu tinha mania de guardar tudo que era bonito. Vamos botar, ganhei um copo, ganhei um talé bonito, uma toalha bonita, e eu deixava no guarda-roupa. E eu dava, às vezes, o inferior para a minha família. E, quando chegava alguém em casa, eu queria dar o melhor. Né? E depois eu aprendi, o Senhor foi falando comigo, que o melhor tem que ser da minha família. Né? Então, não fique guardando o teu melhor. Às vezes, a gente tem essa mania de guardar a melhor taça para a pessoa, para o vizinho, para o parente que vai vir na sua casa. Ele deve, sim, ser bem tratado. Né? Como o Dida falou, a gente tem que ser bênção, cortês, amoroso, mas às vezes a gente esquece disso. A gente olha muito de fora, a gente quer agradar muito de fora e esquece de agradar o de dentro. Né? Então eu falei, não, eu vou usar tudo agora. Minha melhor copo, pode ter o copo mais simples, mas se é aquele melhor que eu tenho, é esse que eu vou dar para a minha família. Eu não vou querer dar o resto para a minha família e dar o melhor para as pessoas de fora. Né? Então, eu
parei com isso de guardar, eu ficava guardando lençol, eu ficava guardando a coberta mais bonita, fiquei anos guardando um jogo de talher, né, que a irmã Rose me deu, lindo, de inox. Depois eu falei, o quê? 10 anos guardado. Falei, Deus me desprendeu disso. Então, dá o melhor para a sua família, né? Faça o melhor, né? A melhor toalha, o melhor copo, a melhor mesa, né? Compre, não para guardar para os outros que for na sua casa, não. Compre para abençoar a sua família. A família merece o melhor. E isso também é amor e cortesia, né? Isso é quando eu me preocupo, né? Vestir uma roupinha melhor, algo mais íntimo melhor, né? Então a gente precisa valorizar isso. A gente quer comprar coisa. A gente quer comprar coisa para viajar e não quer comprar coisa para agradar o esposo, para abençoar os filhos. Então eu queria falar um pouquinho desse aspecto, não só em palavras, mas em atitudes também comum, né, do lar. E às vezes a gente quer pintar a casa porque os outros vão vir visitar a nossa casa. A gente não pensa em pintar a casa para o bem-estar da nossa família. Então, valorize a sua família, dê o melhor para a sua família. E dê o melhor para o de fora, mas dê o melhor para a sua família. Às vezes a gente quer dar muito para o de fora, né? A gente quer fazer a melhor comida, né? Às vezes a pessoa vai almoçar lá em casa, eu vou comprar isso, eu vou comprar aquilo. A gente pensa o que vai fazer. Por que a gente não pensa todo dia o que vai fazer de melhor para a nossa família? Então, essa dica aí é muito fundamental, é algo bem abençoado. Se você viver assim, você vai ver os benefícios, né? É um copinho arrumadinho, é uma frozinha, é algo assim que você vai valorizar a sua família, né? Aprendi, meu rei. Amém. Merece até um coraçãozinho. Aleluia. Eita, glória. Esse negócio está gostoso, aqui. Amém. Se você falar de coisas íntimas, ele gosta, né? Ó. Aprendendo, desenvolvendo aí. Desenvolver o casamento. O casamento é igual a salvação. O que o Paulo diz lá aos Filipenses? Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolvei também o vosso casamento. Desenvolvei o vosso amor com temor também ao Senhor, é claro, né? Se você eliminasse essas palavras, posso, por favor, muito obrigado, me desculpe, com licença, se você eliminasse essas palavras, não seria capaz de fazer amigos. Não seria capaz de fazer amigos. Quanto mais necessárias serão essas palavras na família. Você não será capaz de sustentar uma família com uma boa convivência. Se você eliminar essas palavras do seu vocabulário, do seu dia a dia dentro da sua casa. As palavras amáveis, elas devem ser constantemente empregadas no lar. Certos lares não seriam visitados se a mulher tratasse os amigos como trata o marido. Essa situação é muito interessante, né? E claro que se retrata também ao marido, né? Pessoas não iriam, em alguns lares, em algumas casas, nem para festa, nem para comer e beber de graça. Se, em algumas casas, se a esposa tratasse os amigos igual trata o marido, ou se o marido tratasse os amigos igual trata a esposa. Eu conheço um camarada que ele trata todo mundo muito bem, carinhoso demais, parece até que conhece a Bíblia, não sabe nada de Bíblia, não quer saber de nada de Deus, mas ele trata as pessoas com um carinho extremo fora de casa. Dentro de casa, não trata assim 20% a esposa. Casamento destruído e agora já até se separaram, mas já eram separados de corpos dentro da mesma casa. Mas se você olha o homem fora de casa, olha o homem dentro de casa, você pensa que ele é bipolar. São duas pessoas completamente diferentes, duas personalidades completamente diferentes. E certa vez eu ouvi uma historinha que um menininho de 5 anos chegou para o pastor e falou: pastor, faz uma casa para o meu pai aqui na igreja. Vamos ver, um dia a gente faz. E o pastor pensava que era brincadeira do menino. Até que um dia, aquilo muito insistente,
O pastor foi perguntar ao menino por que ele queria que fizesse uma casa para o pai dele na igreja. Ele falou, não, pastor, porque meu pai aqui na igreja é um amor de pessoa. Mas quando chega lá em casa, ele é totalmente diferente. Então, queria uma casa na igreja para ver se o pai dele fosse carinhoso para o resto da vida, né, morando ali dentro da igreja. Então, às vezes, no nosso meio tem pessoas assim também, que na igreja ele é famoso, todo mundo gosta dele, ele é carinhoso, ele abraça todo mundo, prestativo, faz favor para todo mundo, qualquer hora do dia ou da noite. Para a esposa, ele não busca um pão. Para a esposa, ele não sai depois das 6 horas da tarde para buscar um gás. Briga, porque o gás acabou. Mas se um irmão ligar para ele meia-noite e disser que está sem gás, ele sai de casa, pega o carro, vai lá buscar o gás para o irmão. É feio, é estranho, mas é o que acontece. E se a gente não vigiar, isso vira comum na nossa vida. Então tem que vigiar o lance dessa cortesia em palavras, em atitude. Na voz, nossa voz também precisa ser cordial. É possível para nós dizer as mesmas palavras com modos e tons diferentes. O chefe usa de um certo tom para falar com os empregados. Os amigos é de um tom amigável. O amor fala com uma voz amável, enquanto o ódio se expressa com um tom de ira. Algumas pessoas são amáveis com os amigos e principalmente com os chefes, com os patrões, mas não se importam com a voz que usam em casa. Deus requererá. Às vezes a gente fala coisas comuns, mas com uma voz agressiva, um tom irônico, de uma maneira nada carinhosa, nada amorosa, Deus vai cobrar. Com as pessoas de fora, às vezes pai e mãe, né, trata filho dos outros com o maior carinho. Os dele, misericórdia. Eu tive um tio assim. Os de fora ele tratava, rapaz, meu sobrinho abraçava, beijava, pagava coisa na lanchonete, no bar, na mercearia, na padaria. Agora, os dele tratava com uma grosseria só. Isso não é legal. A gente precisa vigiar nisso. A gente não pode dar o pior para as pessoas de fora, como a Fabiana falou, mas tem que dar o melhor para a nossa família em primeiro lugar. Em primeiro lugar, eu vou usar aquela roupa bonita para minha esposa. Em primeiro lugar, eu vou botar aquele lençol bonito na minha cama, para dormir com a minha esposa. Aquela colcha bonita. Em primeiro lugar, eu vou arrumar a mesa para um jantar com a minha esposa. E se for visita, já é comum a gente arrumar a mesa. Agora tem família que só arruma a mesa quando vai visita. Quando vai visita, a mulher joga cada um lá para pegar o seu prato lá na pia, arrumar, e cada um senta num canto da casa e pronto, se vira aí. Não é assim que funciona. Isso não vai produzir uma harmonia no lar. Isso não vai produzir um bom convívio no lar. Isso é mal. Nós precisamos verificar isso. E Deus requererá. Se usassem tal voz, que usa em casa às vezes, no trabalho, em breve estariam na rua despedidos. Como manter um lar em harmonia quando as palavras são rudes? Se o tom de voz não for correto, a família não será pacífica. Uma criança criada num ambiente de um tom de voz agressivo, ela se torna agressiva. Por quê? Porque ela quer? Não, é o que ela aprendeu. Ela aprendeu que falar é assim. A gente lá em casa fala alto, principalmente eu. As crianças falam alto. E para controlar o tom de voz das crianças é muito difícil, porque elas acostumaram a ouvir palavras altas, acostumaram a repetir palavras altas. Então a gente fala alto, em vez de a gente estar 4 pessoas que tem lá em casa conversando, parece estar a família toda, pai, avô, tio, primo, prima, um monte de criança. Às vezes estou eu e João Guilherme só em casa, parece que tem um monte de gente, que o João Guilherme
vale por 2 às vezes. Por quê? Porque ele foi criado nesse ambiente. Então, hoje ele tem 4 anos, ele aprendeu que é assim que se fala. E agora, de vez em quando, ainda estou controlando um pouquinho, tal, mas é muito difícil controlar quando a gente ensinou na prática assim. Então, o tom de voz deve ser muito bem controlado dentro de casa, em questão de agressividade. Deixe crescer o amor. É necessário que no casamento o amor cresça, mas para isso precisamos cultivá-lo. Cultivar o amor. O amor não vai crescer sozinho. O amor não é uma árvore no meio do mato. É uma plantinha dentro de casa. Às vezes você vê uma planta lá no meio do mato, ela cresce bonita, desenvolve, mas dentro de casa tu tem que cuidar. Dentro de casa você tem que regar, dentro de casa você tem que botar um adubozinho, dentro de casa você tem que podar algumas folhinhas que estão velhas, já mortas. Dentro de casa você tem que botar um pouquinho no sol, tirar um pouquinho do sol, botar na sombra. Você tem que começar a conhecer aonde a planta se dá melhor. Lá em casa a gente tem sempre alguma planta, e eu lembro que a Fabiana tinha uma que ela botou por cima da nossa mesa da cozinha. E aquela planta foi descendo, caindo ali no vaso, linda, foi como que entornando do vaso, uma planta linda. Um dia ela trocou de lugar porque começou a incomodar a mesa. A gente comendo aquela planta bonita ali, quase dentro do prato. E aí trocou de lugar. A planta foi minguando. Opa, não posso botar ali. O que está acontecendo? Aqui tinha o que a mais que lá não tem, ou tinha mais luz, então vou botar, tendo que adaptar. A gente tem que encontrar o entendimento de aonde a planta fica melhor, onde ela se desenvolve, por que ela se desenvolve, para quê? Para que você cuide dela. O amor é a mesma coisa, irmão. O amor, a Bíblia diz que ele vem de Deus. O amor é dom de Deus. Deus é amor. Então, o amor vem de Deus. Nós recebemos o amor pelo Espírito Santo, que o derrama em nossos corações. Romanos 5, versículo 5. Vamos ler lá esse Romanos 5, 5, só para a gente dar uma conferida nessa palavra. É bom a gente sempre estar ligado no que a Bíblia diz, porque sempre a base é a Bíblia. Tem as experiências, mas a base deve ser a palavra de Deus. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, o Espírito Santo derrama o amor em nosso coração. O amor não vem de nós, vem dele. Ele já nos derramou esse amor. E aí, a gente precisa agora o quê? Cultivar. Para que esse amor continue não só como está, mas crescendo, é necessário que continue sendo derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Para isso deve haver uma busca contínua também do Espírito Santo. Eu devo cuidar do amor que ele derramou e devo buscá-lo também para que esse amor continue sendo derramado. É comum a gente ver um casal que está buscando a Deus e tudo vai bem naquela família. E, de repente, eles começam a passear muito, começam a deixar as coisas de Deus, começam a priorizar outras coisas, e aí, daqui a pouco, estão um pouco afastados da igreja do Senhor, da comunhão com os santos. Daqui a pouco estão afastados do Espírito Santo de Deus, porque já não tem mais um momento de oração, de leitura bíblica, já não está em comunhão com os irmãos. E aí a gente vê um casamento que parecia perfeito se acabar. Por que se acabou? Se eles começaram até a passear mais juntos. Porque pararam de buscar a essência do amor, que é o Espírito Santo de Deus. Ele derramou amor e ele continua derramando enquanto estamos buscando o Espírito de Deus. E aí esse amor que nos é derramado pelo Espírito precisa ser cultivado,
porque também não adianta eu buscar esse amor e deixar que ele morra. Não adianta eu ir lá no mato, pegar uma planta, deixar ela lá em casa até que ela morra. Aí vou lá, pego outra planta, trago para casa, boto no vaso, até que ela morra. Eu vou ficar nessa vida. Eu nunca terei uma planta bonita, pelo contrário, ela estará sempre a ponto de minguar e morrer. Então o amor é derramado pelo Espírito de Deus. Agora eu preciso cultivar esse amor para que ele floresça, para que ele cresça, senão ele vai morrer. Aí eu estou buscando a Deus, Deus está derramando mais amor. É como que uma caixa d'água que você faz um furo lateral lá pertinho do fundo. Ela está enchendo d'água, mas a água está vazando no fundo. Nunca terei uma caixa d'água com água. Uma hora que parar um pouquinho de entrar água, eu fico sem água nenhuma, porque toda água que entra sai por aquele buraco. Eu preciso tapar aquele buraco para que eu mantenha a minha caixa de água cheia. E aí eu vou usando e vai derramando mais, ela permanece sempre cheia. Agora, o Espírito, a mesma coisa. Eu tenho que buscá-lo sempre. Agora, o que ele me dá, o amor que ele derrama em mim, eu preciso cultivar, eu preciso cuidar para que aquilo não se perca. Senão fica entrando e saindo, não terá um bom proveito daquilo. Amém? E quando a gente cultiva, né, o amor e o Espírito, a gente consegue passar por todas as coisas, né? Porque o Senhor vai estando ali, o Espírito vai nos direcionando, o amor vai sendo manifesto, vai sendo mais profundo, e aí a gente consegue vencer as coisas que vêm do dia a dia, e também a gente não permite que o mal se aproxime totalmente da nossa casa, do nosso relacionamento. E aí é muito importante essa busca incessantemente, né? E às vezes a gente consegue ver uma plantinha bonita, como o Dida falou, e às vezes esquece de passar água, a gente vai só vendo ali, e às vezes ela demora a morrer. Ela não morre de um dia para o outro. E quando vê, ela está toda morta, né? Então é todos os dias realmente, né? E buscando ao Senhor, né? Buscando ao Senhor para que a gente seja abençoado, né? E consiga produzir esse fruto, o fruto do amor, né? E tudo a gente vai suportar. O amor ele suporta, o amor ele perdoa, o amor ele crê, ele sofre, ele tudo espera. Por quê? A essência é o amor. Então nenhum obstáculo vai te parar, pelo contrário, você vai permanecer, porque o amor de Deus lança fora todo medo. Então pode estar ruim, o Senhor vai me capacitar, porque o amor ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo alcança, né? Então a gente precisa entender o que é o amor de Deus. O amor de Deus é completamente diferente do que o amor do mundo. O amor de Deus, a gente vai ver lá, as características do amor é tudo perseverante. O amor ele sofre, ele crê, ele espera, né? E é isso que é o amor de Deus. Amém. E uma plantinha, irmão, depois que morre, se eu não dou água para ela diariamente ou periodicamente, né, depende do tipo de planta, por isso você tem que conhecer a planta, para não matar afogada também. E agora, depois, uma vez que ela morre, não adianta eu pegar 10 litros d'água e jogar nela. Não adianta, ela não vai reviver assim. Pode ser que ela reviva? Pode, mas não com 10 litros d'água jogado na cabeça dela. Eu vou ter que ir devagarzinho, cultivando, sabendo como tratar, botar um pouquinho mais de adubo, às vezes algum tipo de vitamina, algum produto mais intenso, mais interessante ali, até que ela volte a florescer, a revigorar, e aí gasta-se um tempo. E ela fica feia durante todo aquele tempo que você está gastando. Então é bom a gente não deixar morrer. É bom a gente cuidar diariamente. Às vezes a gente deixa o casamento para fazer manutenção só quando quebra. A gente às vezes ouve um barulhinho, a gente ignora o barulhinho. Uma hora quebra, para de funcionar. Aí que a gente vai consertar, o conserto fica mais caro, fica mais difícil, mais demorado. E tem coisa que não tem conserto, porque às vezes não há mais disposição em ambas as partes para um conserto. E aí já era, infelizmente já era. Então cuide bem do seu casamento, cuide bem,
Todos os dias, vai cuidando ali, deixe crescer o amor. Evite as coisas que desagradam seu parceiro, seu cônjuge. Evite qualquer coisa, irmão, que desagrada o seu companheiro. O Paulo diz lá em Romanos 14 que se o irmão se escandaliza com ele comendo carne, nunca mais ele comeria carne, para não escandalizar o irmão. O irmão, imagine o cônjuge. Então, às vezes, a gente faz coisas que para nós são comuns, mas que desagradam o cônjuge. E aí a gente continua fazendo. E às vezes a gente ainda se utiliza daquele provérbio: você me conheceu assim, eu sou assim. Será que não vale a pena mudar? Não vale a pena evitar algumas coisas pelo bem do casamento, pelo bem da paz no lar, pelo bem daquela sociedade chamada casal? Vale a pena. Então, evite as coisas que desagradam. Toda pessoa que se casa deve tentar descobrir o que o seu cônjuge mais se desagrada. Cada indivíduo tem algo que lhe desagrada. Se for possível, ande todo o caminho, evitando o que lhe desagrada. Se não for possível evitar, faça de uma maneira menos dolorosa. Ande metade do caminho. Então, tem coisa que vai aborrecer o cônjuge, mas que a gente tem que fazer. Não tem como evitar. Eu lembro, agora vou dar uma aqui. Eu lembro quando eu disciplinava a Isabelle pequenininha, a Fabiana ficava chateada, angustiada, doída. Não podia nem tocar nela depois, tinha que deixá-la à vontade. Mas eu, teimoso, eu ia lá tocar nela. Eu ia lá abraçar, eu ia lá ficar perto, e ela irritada. Eu fui entendendo que ela não entendia como eu a questão da disciplina. Então, disciplinar eu não podia deixar de disciplinar. É parte de uma obediência a Deus. Agora, eu podia deixar de ir lá ficar abraçando a Fabiana depois da disciplina da Isabelle. Então, eu passei a disciplinar a Isabelle e eu ia lá para o quarto, deixava ela na cozinha tranquila, fazia as coisinhas dela. Eu ficava lá no quarto, fazendo outras coisas, até que acabasse de jantar ou de almoçar, ou seja lá o que for, e a gente fosse os dois para o quarto, aí eu podia ficar mais tranquilo, tocar nela, abraçar, conversar, bater um papo. Agora, tem coisa que a gente não pode deixar de fazer, então a gente faz de uma maneira mais branda. Eu já não disciplinava a Isabelle perto dela, eu levava lá para o quarto, fechava a porta. Era impossível ela não ouvir, né? Mas eu não pegava na cara dela. Não, tem que fazer, então eu vou fazer aqui mesmo. Não, pegava lá, levava lá para o quartinho, fechava a porta, para que ela, pelo menos, não tivesse aquela imagem agressiva na cabeça dela. Depois ela foi compreendendo, vendo que o papel era aquele mesmo, Deus ia abençoando, Deus foi confirmando isso. A Isabelle entendia, me amava, porque a disciplina era com amor. Então, são coisas que a gente não deve deixar de fazer, não pode deixar. A gente faz de uma maneira um pouco mais branda para outra pessoa. Agora, tem coisas que a gente pode deixar de fazer. Tem gente que, quando toma um refrigerante, solta um gás pela boca. Na hora da mesa, quando está comendo. Tem gente que não liga. Tem gente que acha aquilo um absurdo. Tem países que você deve até cometer essa loucura para isso, pela cultura de alguns países, está demonstrando que a comida está boa, que você se agradou da comida. No Brasil, não, está demonstrando que você é mal educado. Então, tem esposa que acha aquilo nojento demais. E eu vou cometer isso? Não, pô. Mas eu estou com muito gás no peito. Vai ao banheiro. Vai lá no banheiro, solta o teu gás pela boca lá, dentro do banheiro, pô. Ou outros gases também.
Tem marido, mulher que solta os gases na cama. Tem gente que não liga, tem gente que acha um absurdo. Se o teu cônjuge não liga, meu irmão, prossiga, tá só vocês dois ali mesmo, prossiga. Agora, se o teu cônjuge acha aquilo um absurdo, vá ao banheiro, meu irmão. Eu conheci um amigo, nunca soltou gases perto de ninguém. Ninguém. É algo que parece um absurdo. Nunca, nunca. Um amigo que eu conheci. E os camaradas dele trabalhavam com ele há 12 anos, na época. Já tem mais de 5 anos. Há 12 anos, falava, Dida, ele nunca soltou gases perto de ninguém aqui. E ele falava, nem perto da minha esposa, nem... E os amigos falavam, pô, mas tu não tem gás? Tem, pô, mas existe o banheiro. Eu vou ao banheiro. Acabou. Ele se controlava e ia ao banheiro. Então, para ele, e os amigos não respeitavam. Né? Amigo homem no trabalho, né, sabe como é que é a nossa cultura, né, de amizade masculina. E aí os amigos nem ligavam. Para ele, aquilo era um absurdo. Então, um cônjuge assim, eu posso evitar. Coisa que eu posso evitar. Pode ser que uma vez ou outra dá uma escapulida? Pode ser. Mas eu posso evitar. A auditório aqui é difícil, gente. É difícil, a auditório é difícil. Programa de auditório é muito complicado. Então, a gente pode evitar, maioria das vezes. Então, a gente evita fazer aquilo que desagrada ao parceiro. Estou falando algo assim mais explícito para a gente entender. Cada um conhece o seu parceiro, sabe coisas que desagradam. E às vezes uma coisinha que para você é boba, mas que desagrada o teu cônjuge, vai ferindo o amor, vai maltratando, vai machucando, vai trazendo para você nada, mas para ele ou para ela um desconforto que vai aumentando, aumentando, aumentando. E aos problemas que nós já temos, comuns, acrescidos àquilo, meu irmão, pode ser um desastre o seu casamento por causa de coisas que para você são tão pequenas. Mas para o outro que fica aborrecido ou se sente agredido, é algo enorme. Então, evite aquilo que desagrada. Procure saber o que desagrada o teu cônjuge para que você evite fazê-lo. Deixa eu falar uma aqui também, né? Esse Dida não é mole, não, né? É só qualidade aqui. O negócio aqui é só qualidade. Eu amo tomar banho sozinha. Ai, que coisa boa. Tomar banho sozinha, eu amo. Mas o meu esposo gosta de tomar banho junto. Para mim, o começo foi muito difícil, porque eu amo água pelando. Amo. E ele gosta de água fria. E ele cismava que às vezes eu tinha que tomar banho com ele. E aí eu fui cedendo. No começo foi difícil. Hoje ainda não é tão fácil, mas hoje eu consegui vencer. Então é assim. Eu falo, meu momento no banheiro eu gosto sozinha, mas tem hora que ele também deseja, então eu vou lá, vou tomar um banho com ele, a gente tempera a água do jeito que é bom para os dois. Então é isso, essas pequenas coisas que às vezes, bobeira, tomar banho junto, bobeira fazer, não. Para ele não é bobeira, para ele é algo importante, você está valorizando estar com ele, né? Eu valorizei estar com meu marido aqui, né? E é isso, às vezes são as coisas simples que vai ficando mais leve o casamento. Como o Dida falou, já tem tanta coisa, né? Tanta responsabilidade, há tanto trabalho, e a gente precisa entender isso. É obra de Deus, isso é um casamento abençoado. Quando eu deixo de fazer tudo aquilo que eu quero, né? Então ele faz um pouquinho que eu quero, eu faço um pouquinho que ele quer, e assim a gente vai se amando, vai se ajudando, se ajustando, né? E aí vai compreendendo um pouquinho o outro, e aí cessa as brigas, né? As brigas são menores, são mais rasas, né? A gente consegue viver num ambiente mais agradável à família e ao Senhor, porque aí eu vou estar agradando ao Senhor e meu lar vai ser
abençoado, né? E é isso, né? E isso foi assim, não foi tão difícil, mas foi difícil porque era o meu momento. Mas às vezes ele queria que eu esfregasse as costas dele, né? Trabalhando no pesado. Então eu tinha que esfregar. Então é isso, né? Eu vi a necessidade dele, né? Que bênção, que bênção. Amém. Interessante que no início do casamento era difícil, porque eu morava numa casa onde eu fui criado e tinha um banheiro muito grande quando eu era criança. Mais 3 crianças, 2 homens, eu, meu irmão, e minha irmã, que é um ano mais nova do que eu. Minha irmã começou a ficar mocinha, então meus pais resolveram tirá-la de dentro do nosso quarto, apenas um quarto de filhos que tinha lá em casa e o quarto dos meus pais. E aí resolveram tirá-la do nosso quarto, para já ser mocinha, já ficando grandinha e tal. E aí o que eles fizeram? Diminuíram em extremo o banheiro para fazer um quartinho para minha irmã, que era o único lugar que tinha. E o banheiro era muito grande, porque veio como um quarto para minha irmã. E eles fizeram um pequenininho dentro da cozinha, não dava para colocar blindex, não dava para colocar, só se fosse blindex novos de hoje, que tem aquele cortina, né? Aquele dava, aquele cortina de blindex, mas na época não existia isso, não. Era aquela cortininha. E aí era aquela cortinazinha de plástico, aquela bem simplesinha, porque tinha que ser de correr, para a gente entrar no box. O box não cabia nós dois, não cabia. Eu sei que não cabia. Nem no banheiro quase cabia, você tinha que abrir a porta, entrar para trás do vaso, para poder fechar a porta e ir para o boxe. E quando dava o ventinho, amor? Aí Nossa. nós dois lá, tranquilão, aquele friozinho de Petrópolis gostoso, banheiro todo quentinho, entra sempre aquele ventinho assim, pega na cortina, a cortina pega nas pernas da mulher. Rapaz, aquele era o ó. Nossa, era horrível. Horrível para ela. Hoje não. Depois nós melhoramos, fizemos outro banheiro lá, e aí hoje nós estamos numa casa que tem um chuveiro desse tamanho assim, ó. Eita glória, Né? aleluia. Então, eu deixo o chuveiro para ela, quando a gente toma banho junto, eu entro, me molho, aí ela entra, eu deixo a água toda para ela, vou me saboando, tranquilo, deixo ela acabar o banho dela, aí eu fecho, deixa ela sair e tal, e aí depois eu acabo o meu banho ali sozinho. Então são coisas, irmão, que são simples, mas para mim era prazeroso. Tomar um banho junto ali, batendo um papo tal, e conversando, mas para ela era difícil. Então a gente vai cedendo um pouquinho aí. Que os novos crentes e novos casados, né, possam ver que para 2 pessoas viverem juntas é um ponto de extrema delicadeza. É muito delicado viverem 2 pessoas juntas. Não é fácil e, portanto, não deve ser considerado como leviandade, como algo leviano, algo desprezível, algo de qualquer jeito. Não. Se aquilo que você considera insignificante vem a ser algo que o seu companheiro detesta, fazê-lo é usar de crueldade mental para com ele. Então, vou repetir essa. Hein? Aquilo que você considera insignificante, se aquilo agride o teu companheiro, teu cônjuge, você fazer aquilo é agredir a mentalidade, o psicológico do seu cônjuge. Não vale a pena. Golpear a mente do irmão não vale a pena. Paulo fala sobre isso também em Romanos, no capítulo 14. Então, tem coisa que eu aprovo, que eu tenho bem definido na minha mente, mas por causa do meu irmão, eu devo deixar de fazê-lo, para não ferir a consciência daquele que é fraco. Então, e no casamento? Muito mais ainda no casamento. Muito mais ainda no casamento, na pessoa que é uma conosco. Que nós teremos, dependemos desse dia a dia para termos o nosso momento de intimidade na cama, a 2, à noite. Nós precisamos do dia inteiro para termos o nosso momento à noite. Então, se a gente não tem um dia em paz, em harmonia, em amor, como
nos deitaremos à noite para ter a nossa intimidade. Como eu terei intimidade com alguém que não me ama, ou que eu não amo, ou que me agrediu o dia inteiro, ou que eu agredi o dia inteiro? Então fica bem complicado. E por isso tem muitos casais com problemas sexuais gravíssimos. Por falta de conversa, falta de ligação, falta de abrir mão, falta de deixar de golpear a mentalidade, a consciência do outro, falta do que nós começamos a falar aqui, né, desse nosso primeiro assunto, que foi, me fugiu a palavra, a cortesia, falta de cortesia. E aí começa a ter uma vida sexual ruim, uma vida de intimidade ruim, e aí o marido começa a ficar maluco, porque o homem sente muita falta, e aí ele começa a ficar muito irritado por dentro, às vezes não demonstra por fora, mas por dentro ele está extremamente estressado, e aí ele começa a não ter muita vontade de voltar para a casa do trabalho, e às vezes isso acontece também com a mulher, e aí o diabo arma uma cilada para um aqui, uma cilada para outro ali, aí vem o adultério, vem a destruição de um casamento, por falta de cortesia, algo tão simples, por falta de uma coisinha tão pequenininha, que acrescentada ali é o sal da comida, né? Pitadinha pequenininha, mas se deixar de botar o sal no feijão, quem come feijão sem sal, né? É ruim para o nosso paladar. Agora, se você bota lá aquela porçãozinha de sal no feijão, que delícia que fica aquele feijão. Então, por falta de uma coisinha tão simples, e o sal é tão barato, né? Por falta de uma coisa tão barata para no casamento, a gente perde uma panela inteira de feijão. Isso não é inteligente. O tópico de número 8 aqui. Procure agradar o outro. Nós falamos sobre não desagradar. Então vamos configurar aqui a nossa mente. Não desagradar é uma coisa, agradar é outra. Eu deixar de fazer o que aborrece minha esposa é bom, legal. Mas não é eu fazer o que agrada. São duas coisas diferentes. Eu posso deixar de fazer o que desagrada a ela, mas não fazer nada que agrada também. Ser um zero à esquerda. Ele não soma nem diminui. Isso não é bom. Eu preciso deixar de desagradá-la. Porém, eu tenho que unir a isso o agrado. Então, procure agradar o outro. Não seja egoísta. Se você é casado, viva como pessoa casada e não como quem é solteiro. A palavra de Deus diz: o que está casado cuida das coisas do mundo em como agradar a sua esposa. A que está casada cuida das coisas do mundo em como agradar a seu esposo ou marido. 1 Coríntios 7, 33 e 34. Então, eu que estou casado, eu devo cuidar de coisas do mundo em como agradar a minha esposa. E ela, a mesma coisa. Eu já vi muito casamento mal porque a esposa ou o marido esquece que são casados, se dedicam somente àquilo que eles chamam de obra de Deus, ou seja, compromissos de igreja. Ele só se mete com isso, ali ele é um expert, é um perfeito servo na igreja, mas não agrada em nada a esposa. Ele julga que a vida dele é do Senhor. Tem que ser do Senhor. Mas o Senhor está na esposa. Eu quero só Deus. Depende do ponto de vista. Eu quero só Deus. Mas Deus está onde? Nos irmãos. Então eu quero só Deus e abandono a igreja? Não posso. A igreja é o corpo de Cristo. Então eu quero agradar só a Deus. E a minha esposa? Deus está nela.
O que eu faço por ela, com amor, eu estou fazendo para Deus. Se derdes um copo d'água a um desses pequeninos em meu nome, a mim o fizeste, disse Jesus. Se a gente visitar alguém que está na prisão por causa de Jesus, a ele nós estamos visitando. Tive preso, foste ver-me. Tive nu, me vestiste. Tive fome e sede, me deste de comer e de beber. Quando foi, Senhor, que te vimos com fome, com sede, ou nu, ou preso, e fomos te assistimos? Quando fizeste a um destes pequeninos, a mim o fizeste. Isso disse Jesus. Então, quando eu agrado a minha esposa, claro que naquilo que é dentro dos padrões de Deus, dentro daquilo que não desagrada a Deus, eu não posso deixar de agradar a Deus para agradar a minha esposa, aquilo que desagrada ao Senhor. Agora, naquilo que agrada a Deus, quando eu agrado a minha esposa, eu estou agradando ao próprio Deus. Isso é obediência à palavra de Deus. E muitas pessoas eu vi terem um casamento destruído porque só se dedicavam a, não digo a obra de Deus, eu digo a obra de igreja, a compromissos de denominações, a isso que se dedicavam, porque a obra de Deus inclui minha família, principalmente quando minha família é do Senhor, então inclui minha família é obra de Deus, é corpo de Cristo, é parte do corpo. Então, quando a gente se dedica somente às coisas da denominação, esquece da esposa em casa ou do marido, nós teremos sérios problemas. Então, a gente não faz nada que desagrada, mas também não faz nada que agrada. Isso não é bom. Então, nós precisamos agradar ao nosso cônjuge. A maior dificuldade que uma família enfrenta é provavelmente o egoísmo. Você só está pensando em você. Isso não é legal. É isso que eu ia falar, né? E às vezes também, ou até o esposo, ou a esposa até vai fazer um passeio, mas ele faz aquilo que ele quer, não aquilo que talvez um dia, o que você quer fazer hoje, esposa? Poxa, eu queria, vamos botar, o Dida gosta muito de praia, quero ir na praia. Ah, não, mas eu não gosto de praia, então vamos para a piscina. Não, a gente deve também ter um passeio que agrada o outro. Lógico que um dia ele vai fazer o que ele... Pô, vamos lá no passeio, ele gosta também de cachoeira, esses dias nós fomos na cachoeira. Eu já não ligo muito, mas eu fui com ele. Fui ali com ele, ele gosta, as crianças gostam, aí eu fui. Então, um dia ele foi, daí um dia ele vai fazer o quê? Vamos no passeio? Então, vamos, aonde você quer ir? O que te agrada? E, às vezes, as pessoas vão até passear o marido, mas aquilo que quer. E não pergunta à esposa o que ela quer, ou que os filhos querem também, né? Qual é o passeio que agrada um filho. Às vezes o filho quer ir brincar num parque, quer ir no shopping, andar à toa, quer tomar um sorvete, né? E a gente precisa atentar para isso também. Não ser egoísta. Vou até passear, mas é do meu jeito, é o que eu gosto. Não, olha o que a sua esposa gosta, o que o seu esposo gosta, né? O que os seus filhos gostam, e faz um passeio cada hora aonde agrada um dia agrada um dia agrada o outro, né? Porque a gente também não pode ter esse egoísmo, porque às vezes a gente até faz, mas a gente não faz aquilo que o outro quer, a gente faz aquilo que eu quero, né? Então, isso é ruim também. Amém, amém. Irmãos, esse estudo, ele foi elaborado e desenvolvido pelo pastor Luiz Henrique há 30 anos atrás. 30 anos atrás. Né? Então, eu vou contar um caso que está aqui. Naquela época, havia um pastor nos Estados Unidos que havia realizado, até aquela época, 750 casamentos em sua vida. Durante cada cerimônia, ele exortava os nubentes a não serem egoístas. Deve haver amor e não egoísmo na vida do casado. Durante a velhice, ele escreveu cartas daqueles cujas núpcias realizara, perguntando a respeito de sua atual situação. Interessante, né? O pastor escreveu cartas para aqueles que ele havia feito o casamento anos depois, para ver como é que estava a situação. Será que o pastor tem coragem de fazer isso hoje, né? Difícil. Ainda havia mais de 700 daqueles casais que ainda estavam vivos.
As respostas que recebeu foram unânimes. A sua vida familiar era feliz, porque não eram egoístas. Uma situação como essa, nada tinha em comum nos Estados Unidos, pois naquela época, 1 dentre cada 4 casamentos estava terminado em divórcio. Então não era uma situação comum. O comum era que 25% dos casamentos estavam terminados por causa de um divórcio. E ali mais de 700 estavam vivos ainda e felizes, porque não havia egoísmo. Precisamos aprender a nos colocar no lugar do outro, sentir juntos a dor ou a alegria, o medo ou a fraqueza. O forte não deve desprezar o fraco. Pelo contrário, deve usar a sua força para ajudar o fraco a suportar alguma coisa. Então, nós precisamos fazer isso. Aquele que tem muito deve aprender a dividir com o que tem pouco. No casamento, isso tem que funcionar, porque senão daqui a pouco nós estamos vivendo um casamento de vida única, cada um com a sua vida. O Lucas aqui está querendo fazer uma pergunta. Faça, Lucas, no auditório. Licença, paz do Senhor, irmãos que estão nos ouvindo. Há uma pergunta que, primeiramente, eu vou ver se você vai conseguir me entender. Eu tenho meus pais, um está trabalhando em confecção em casa e meu pai fora. Minha mãe que fica com a confecção fora, né? E aí, a minha mãe quer que meu pai trabalhe, só que meu pai não quer trabalhar de carteira assinada e ela quer que ele dê um objetivo na vida dele, o melhor para a família. Lá em casa já é o contrário. A minha esposa, antigamente que eu vivia na padaria, que era o horário muito acelerado, ela queria que eu passasse mais tempo com a família e deixasse o trabalho um pouco de lado. Só que eu pensava no bem-estar da minha família, né? E ela já falava que eu não podia me perder no trabalho. A pergunta é até aonde aí eu posso estar sendo egoísta, porque eu posso estar pensando no bem para ela, ela não está vendo nesse momento, e eu achar que eu estou certo, ou também fazer o que ela quer, acabar se cedendo um pouquinho, sendo flexível, e lá na frente a gente passar algum problema, alguma dificuldade, de repente por causa de uma decisão. Até onde aí eu posso conciliar, né? Porque primeiro vem Deus, casamento e vida profissional, né? Amém. Meu irmão, boa pergunta. Exige uma boa resposta, né? Essa é a complicação. Bom, no nosso caso, que buscamos a Deus, eu preciso colocar aquilo em oração diante de Deus para que Deus revele alguma coisa, para que Deus mostre, para que Deus dê a direção exata, quando é uma situação dessa natureza. Você está pensando no bem da família, em ficar naquele emprego, ela está pensando no bem da família, em você sair daquele emprego, não se dedicar tanto, e aí você pensa de um lado da família, ela está pensando de outro da família. Você está preocupado com a situação financeira, do cuidado financeiro da família, ela está pensando no cuidado da intimidade da família, da amizade, do tempo juntos. A princípio, a grosso modo, o tempo junto é melhor do que a situação financeira, porque o não ajuste com a esposa pode acabar o casamento, mesmo que seja rico. Agora, a boa situação financeira, se não houver uma ligação boa com a esposa, não sustenta o casamento, né? E, por outro lado, se o ajuste for bom, a falta do emprego, a falta do dinheiro, não vai destruir um casamento. Raramente alguém passa fome porque ficou desempregado na nossa sociedade aqui. Eu não conheço ninguém. Conheço gente que passou muita dificuldade. Mas passar fome, não ter o que comer,
Eu não conheço ninguém do meu hall de amizade, de contato, que não tenha o que comer. Sempre alguma coisa Deus faz, alguém faz, alguma coisa. Então, o mais importante é a ligação do marido com a esposa, a intimidade dele, a ligação dele com ela, do que o trabalho e o salário. Agora, eu vou abandonar o trabalho? Aí eu preciso colocar diante de Deus, para que Deus dê uma direção mais específica, mais clara, mais definida, porque muitos casamentos acabam, porque o marido se dedica muito ao trabalho, pensando no futuro, num bem-estar para a família, e acaba que quando ele alcança aquilo, a família está destruída, aquilo não vale nada. Eu lembro de uma música que eu ouvi de um cantor chamado Amado Batista. O cantor aí foi muito famoso, hoje está meio velho e tal, mas eu ainda um dia acompanhei algum programa aí que ele estava para ver como é que estava a situação dele. Cantavam as músicas românticas, meu pai ouvia muito, meu pai não buscava a Deus e ouvia muito aquilo. Meu pai gostava, às vezes, de estar trabalhando ali no caminho da nossa casa, sempre teve mato e tal. Ele botava lá o sonzinho alto e ficava ali capinando o caminho, e eu e meu irmão ajudando ele. E a música dizia o seguinte: do sonho que tem toda mulher, um dele é ter casa bonita, se esquecendo de cuidar do seu marido, enfraquecendo o amor que é tão bonito. E eu, não acreditando nessa ideia, fiz tudo o que podia e não podia. Construí aquela casa tão sonhada, com jardim, cheia de flores e morada. Mas isso não foi bastante para você poder ficar. Foi embora e nem se lembra de voltar para me buscar. E agora eu olho essa casa tão bonita e lembro que era tudo que eu queria. Mas depois de tantas brigas sem fundamento, você foi matando o nosso amor, querida. Sei que você era vaidosa, por isso fiz das tripas coração, para ver você feliz e orgulhosa, pois não ligo, já dormi até no chão. E aí ele volta ao refrão: mas isso não foi bastante para você poder ficar. Foi embora e nem se lembra de voltar para me buscar. Então, às vezes a pessoa, ela quer dar o melhor em questão financeira, em questão de conforto para a família, e esquece de cuidar do amor. Entre dar o melhor em questão de conforto, em questão de finança, em questão de uma vida mais bonita aos olhos da sociedade, e dar amor para a família, o amor prevalece. E, às vezes, a gente erra muito nisso com o filho. A gente trabalha muito para dar o melhor para o filho. Melhor brinquedo, melhor carrinhos, melhores roupas, melhores tênis, melhores colégios, melhores condições de vida, melhor alimentação. Mas a gente não dá carinho, não dá tempo. Porque a gente está trabalhando muito para promover aquilo para um filho. E aí já houve vários relatos de um filho de 6, 7 anos, o pai chegar e falar: filho, o que você quer de aniversário? Chegando perto do aniversário do menino, da menina, e ele falar assim: eu queria que o senhor passasse o dia comigo. Eu não quero festa, não quero ninguém, eu queria o senhor passando um dia comigo. E aí o pai chega à conclusão que o carinho e o amor, a unidade, a presença, vale muito mais do que qualquer presente. Vamos ver aqui a Sara Gomes, colocou aqui: estou orando com um irmão, já tem 10 meses, e até agora o Senhor... Eita, glória! Isso. Até agora o Senhor não nos respondeu. Sei que quem decide meu futuro é o Senhor, e que eu devo confiar. Só que às vezes me vem um medo de estar defraudando. O que eu posso fazer em relação a esse pensamento de estar me autodefraudando e até mesmo em estar defraudando o irmão? Minha irmã, é uma situação complicada. Está há 10 meses orando. Deus não respondeu.
não faça nada. Se está orando a Deus, colocando diante de Deus, Deus não respondeu, não faça nada. Continue orando até que Deus responda. O salmista ele tem um versículo que ele diz assim: quanto a mim, esperarei sempre e te louvarei mais e mais. O salmista fala essa palavra nos Salmos. Quanto a mim, esperarei sempre e te louvarei mais e mais. Então, quando eu coloco algo diante de Deus em oração, eu vou esperar até quando? Até que Deus responda. Pelo menos um não, Deus vai me responder. Eu preciso esperar de Deus uma resposta, se eu coloquei diante de Deus. Então, eu estou orando, ela está orando, né? Os dois estão orando juntos. Eu preciso esperar de Deus uma resposta. E se Deus não respondeu, vou esperar até que Ele responda. Não tomo nenhuma decisão até que Deus me responda. E coloco diante de Deus toda aquela questão de ansiedade, de querer tomar alguma decisão e, Senhor, eu preciso de uma resposta, e estar livre, liberada, com o coração sem o ídolo, não querendo aquilo. Devo orar com o coração limpo. Eu sei que isso é muito difícil, porque se a gente ora é porque a gente quer. Agora, o nosso querer não pode estar em primeiro lugar. Em primeiro lugar tem que estar o desejo de uma resposta de Deus, ainda que seja negativa àquilo que nós estamos querendo, desejando ou esperando. E aí Deus, irmã, vai responder. Deus é um Deus que responde. Então, vê se o teu coração está pronto para receber uma resposta negativa ao que você espera. Porque, às vezes, Deus não responde porque nós não estamos abertos para um não. Às vezes, a gente quer tanto as coisas e a gente coloca aquilo diante de Deus querendo um sim. E Deus tem um não. Ou a gente bota querendo um não, Deus tem um sim. E aí a gente não está preparado para aquela resposta. E aí Deus não dá a resposta. Deus fica esperando que haja um preparo nosso, posso chamar assim, uma sinceridade verdadeira nossa de querer a vontade de Deus. E aí Deus vai responder. Ele é o maior interessado em que nós andemos de acordo com aquilo que Ele quer, de acordo com aquilo que o agrada. Então, Ele não vai nos deixar sem resposta quando a gente estiver com o coração sincero, querendo. Pelo menos depois eu te falo, o pai responde ao filho. Pai, o senhor me leva na pracinha domingo? Hoje é segunda-feira. Às vezes o filho fala, pai, me leva na pracinha domingo? Filho, depois eu penso nisso, depois eu te respondo. Acabou. O filho vai esperar que depois se responda, antes de domingo de preferência. Então eu vou agir assim com meu filho. Deus muito mais. Deus, ele é o maior interessado em que nós andemos de acordo com a sua vontade. Então ele vai responder direitinho. Amém? Vamos ver aqui se nós temos um pouquinho de tempo ainda para esse próximo tópico. Esse nós já vimos, procurando agradar o outro. Vamos ver aqui ainda, nesse procure agradar o outro, tem outro tópico aqui que encaixa muito bem nesse. Vamos pegar esse assunto aqui. Que diz assim, sacrifique os seus gostos. Uma condição básica é o que a Fabiana falou aqui sobre o passeio. Às vezes a gente vai passear, rapaz, parece absurdo, mas é o que muito acontece. O casal sai para passear e briga. Briga no passeio. Briga no passeio. É loucura. Mas acontece. Quantas vezes eu vi na praia, cara, casal brigando, meu irmão. E eu olhei para a Fabiana assim, eles não estão de férias, não? Porque eu estava de férias, rapaz. Estava eu, a Fabiana e a Isabelle, João Guilherme. Nós estávamos de férias, nós fomos passear na praia, irmão, passear.
Nós não fomos vender Coca-Cola, não. Nem andar na areia em busca de alguma coisa. Nós fomos passear na praia. E quantas vezes eu vi casal lá passeando, meu irmão, brigando. Mãe brigando com filho. Filho brigando com a mãe. Irmão brigando com o irmão. Marido brigando com a mulher. Mulher brigando com o marido. Eu olhava assim, eu falava baixinho, claro, né? Então de férias, não? Fala, rapaz, não é possível. Isso acontece. Por quê? Porque a gente às vezes não sacrifica os nossos gostos. Tem um casal de amigos meus, a esposa ama praia, ama sol, areia, água salgada, praia. E o marido detesta praia. Ele gosta de campo, lugar frio, casaco, neve. Olha que loucura, meu irmão. E aí? Como que um casal desse vai para a lua de mel agora? Vão para Cabo Frio ou vão lá para o sul da Argentina? Difícil. Alguém tem que sacrificar. E será que vai ser sempre ele? Ou sempre ela? Não. Cada um sacrifica um pouco. E esses dias eu tive com eles, e a lua de mel eles foram para um lugar frio. E aí eu tive com eles esses dias, eles foram passear e ele estava me falando. Nós fomos na praia, Dida, para agradar ela. Nós fomos na praia. Eu odeio a praia, cara. Praia é ruim, negócio de sol, muito quente, areia. Mas fomos na praia. É assim, irmão. E aí tu vai na praia também e vai ficar assim, ó. Igual um Buda. Pelo amor de Deus, né, Vaza? Arruma alguma coisa que seja gostoso aí. Toma uma água de coco, varão. Geladinha. A água de coco é ruim, joga na cabeça, pô. Tu não gosta de frio? Pede o cara para abrir o coco no meio, cara. Bota na cabeça assim, ó. E, bom, compra uma melancia geladinha, corta no meio, bota na cabeça, vai derretendo devagarzinho. Tu vai se sentir nas neves. Neve vermelha, Vaso. Entendeu? A esposa, a mesma coisa. Ah, não gosto de neve. Irmã, vai para o lugar da neve. Gosta de quente? Acende a lareira. Mete fogo naquilo. Bota lenha até não querer mais. Você poder ficar, se tiver só vocês dois, poder ficar até de biquíni dentro de casa. Pegando o teu bronze ali na lareira, ó. Ó. Eita, ué. Agora vai ficar lá na neve, ó. Deus me livre. Igual o sapo de desenho. Não, irmão, não faz isso não. Procure se encaixar um pouquinho. Sempre tem alguma coisa de bom no lugar ruim, cara. A gente trabalha, cara. Fala que trabalhar é bom. Fala para mim que é. Mas a gente não encontra uma profissão que gosta, um lugarzinho que trabalha legal, um ambiente maneiro. Então, irmão, a gente encontra sempre coisa boa no lugar ruim. Nenhum lugar é de tudo ruim, como nenhum lugar é de tudo bom. Então, a gente pode se adaptar sacrificando o nosso gosto para agradar o cônjuge, para agradar, às vezes, os filhos. Eu gosto de parque. A Fabiana não anda em um brinquedo, nenhum sequer. Ela não gosta, gosta de virar de cabeça para baixo e rodar muito. Eu não, eu é adrenalina pura. Eu viro de cabeça para baixo, rodo e pulo e caio e não quero saber. Eu trabalho em telhado, irmão, no alto. Ela trabalha na cozinha, chão firme. Isso é difícil. Mas a gente vai no parque. Agora, lá no parque, tem uma guloseima que ela gosta. Eu não sou fã de guloseima. Ela gosta, lá no parque tem. Então, o que eu faço? Dou um sorvete para ela e vou para o brinquedo, pô. Ela fica lá se deliciando no sorvetinho. E eu lá, uhul, é tudo nosso. Gritando igual criança lá em cima no brinquedo. Agora tem a Isabelle que me acompanha.
E aí o João Guilherme é pequenininho, tem medo, também acompanha a mãe, fica no açaí. É ali, ele tomando açaí e eu e Isabelle saindo, gritando, igual dois doidos lá no brinquedo. Então, a gente precisa. Agora, eu vou sempre para o parque? Não. A mulher gosta de ver paisagem. Eu não gosto de ver paisagem. Paisagem, para mim, eu vejo retrato aí, foto. Vou ver paisagem, ela gosta. Subir o morrinho e tal, ver aquela vista, natureza. Eu não, mas ela gosta. Um dia nós fomos no sul, e aí nós fomos em Foz do Iguaçu. E aí fomos entrar nas Cataratas do Iguaçu. Vou contar um segredinho para vocês. Pior passeio da minha vida. Catarata do Iguaçu. Você está achando absurdo, você queria estar lá, né? Eu não, eu te daria minha vaga. Mas eu só entrei naquele lugar por causa dela. Paguei tudo para entrar, tá? Por causa dela, acompanhá-la. Aí fui e tal. Então não tinha nada de bom lá, que eu não achei nada. Tinha pouco tempo também. Não achei nada de bom, irmão. Mas fiquei lá com ela. Fomos lá, passeamos aquilo tudo, andamos para valer. Meu Jesus do céu. Solão firme. Não tinha uma poça d'água que eu pudesse dar um mergulho. Tanta água naquele lugar, não tinha uma piscininha para dar um mergulho, uma cachoeirazinha. Mas nós fomos lá passear. Então, a gente vai se ajustando. Uma hora agrada um, outra hora agrada outro, outra hora agrada as crianças. As crianças gostam de comer fora. A mulher também gosta de almoçar fora. Eu prefiro minha casa para almoçar, comer meu arroz, meu feijão firme. Mas eles gostam, então a gente de vez em quando vai almoçar fora. Por causa de quem? Por causa dela, por causa das crianças. Entendeu? Então a gente vai se adaptando, negando o nosso eu, como diz a Bíblia, sacrificando o nosso gosto um pouquinho. Amém? Então hoje a gente fica por aqui. Ainda tem alguns comentários aqui. Vamos ver aqui os nossos ouvintes que têm nos acompanhado aqui pelo nosso canal do YouTube, não é isso? Comunidade Ramá Petrópolis. Acesse lá. Temos aqui a nossa irmã Carol Oliveira. Nossa irmã aqui, esposa do Maicon, mãe da Lívia. Livinha linda, deve estar lá com ela provavelmente. Carol Oliveira, que Deus te abençoe. Temos lá de Santa Cruz da Serra a Tainá Cortez, mãe das gêmeas Valentina e Vitória. Não, Antonella. Eita, Antonella, Vitória, é porque eu vi Vitor aqui, esposa do Vitor. Antonella e Valentina, desculpa, minha irmã Tainá, está lá nos ouvindo também de Santa Cruz da Serra. Tem também o Rodolfo Rocha, Tayane Januário e Eloá. São sobrinha aí do nosso irmão William, do nosso irmão Wellington, a irmã deles e o esposo, pai da Eloá. Patrícia Soares, de Santa Cruz, irmã fiel, está sempre nos ouvindo. Que Deus te abençoe, minha irmã. Espero que estejamos te edificando um pouco mais. Marta Angélica, nossa irmã daqui de cima de Petrópolis. E Maicon Mariano, que é o marido da Carol Oliveira. Que benção, está conosco também nos acompanhando. Está conosco também a Gláucia Saraiva. E ela botou aqui, ó, estou aqui com a apostila do lado. Amém, minha irmã Gláucia Saraiva. Acompanha aí. Se você quiser alguma apostila, entre em contato com a Milena ou com a irmã Fabiana, que elas aceleram aí uma apostila para você sobre o assunto aqui, que nós temos acompanhado. Anderson Silva, é o Anderson, esposo da Gisele, está conosco também nos acompanhando. A paz do Senhor, meu irmão, é bênção. Patrícia Barbosa tem estado conosco também, nos acompanhando na live aí, nossa cunhada, minha cunhada, irmã da Fabiana. Maraísa Santos, eita glória! O Juan e Bia,
Adora banho junto. É, Juan, tamo junto, parceiro. Esse é dos meus. Juan também adora um banhozinho junto. A Ana Luísa também, filha deles, está conosco aí nos acompanhando. Sara Gomes e Laís Paiva. Laís Paiva, quem é a Laís Paiva? Ah, não, Laís Pereira. É ela, Lucas? É a esposa do Lucas, está no trabalho, né? Mas está conseguindo lá nos acompanhar. Paz do Senhor, Laís. Cuidado para não errar nada aí, hein, varô? Os aviões dependem de você, hein? Pelo amor de Deus, tem muito avião dando tumulto aí, hein? Então a irmã está lá nos acompanhando e o Lucas está aqui no auditório. E no auditório nós temos aqui o nosso irmão Wagner, sempre aí nos abençoando na técnica ali, né? Produzindo aí essa postagem, né, para os irmãos, essa transmissão aí ao vivo, responsabilidade do nosso irmão Wagner. Que bênção ter o Wagner, né? Bênção para mim e bênção para vocês também. Milena Vidal está sempre conosco aqui no auditório, nos auxiliando também, nos ajudando. Nossos irmãos William e Paloma, Januário aí, estão sempre conosco. O Lucas, nosso irmão Lucas de Petrópolis. E as 3 irmãs jovens que estão sempre aqui conosco. Chayane, Camille e Stephanie. Estão sempre conosco as 3 irmãs. Às vezes eu confundo o nome delas, é meio confundido. Chayane, Camille e Stephanie, na mesma família. É só qualidade. Irmãos, fiquem com Deus, a paz do Senhor Jesus. Hoje é dia 17. Então, a próxima será no dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. Dia do Trabalhador, estaremos falando sobre casamento. O homem que chega em casa, né, trabalhador, normalmente é pai de família. Então, no Dia do Trabalhador, nós estaremos aqui novamente. Eu, minha esposa Fabiana, esse auditório lindo aí, e que vocês também estejam conosco. Amém, meu amor? Quer dar uma saudação? Um tchau aí para a galera? Amém. Que bênção, bênção. A gente só aprende aqui, né? Que bênção. Espero que tenha edificado vocês aí de casa, os irmãos que estão aqui sempre nos acompanhando. Né? É um prazer estar aqui falando sobre família. Eu amo falar sobre família. Né? Ao lado aqui do meu companheiro, daquele que o Senhor me deu. Né? E é bom, né? É bom demais estar aqui. E boa noite para vocês. Até a próxima. Amém. Senhor Deus soberano, eu quero te agradecer, ó Deus, por essa noite, ó Pai. Mais uma etapa aqui cumprida, Deus, eu te peço que tu esclareças, ó Pai, aquilo que nós não somos capazes, ó Deus, de expor em palavras, ó Pai. Que tu esclareça através do teu Santo Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, dá entendimento e compreensão naquilo que é necessário, Pai. Nosso desejo, Senhor, é que o casamento, todos eles, Pai, durem até que a morte nos separe. Em nome de Jesus. Casamento é tão bom, tão bom, tão bom. Casamento é tão bom, tão bom, tão bom. Paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor. Que bênção, glória a Deus. Estamos sendo abençoados demais com esse estudo. Espero que Deus tenha falado muito ao seu coração, que você tenha retido cada conselho, cada exemplo, cada situação esclarecida aqui através desse estudo e que Deus te abençoe muito e até o próximo programa. Paz do Senhor. Você acabou de ouvir o nosso programa O Servo. Mas no próximo final de semana tem mais. Comunidade Ramá em Petrópolis. Sempre com você.